Bom dia, amigos. Hoje o vídeo de número 36 desta série de 40 vídeos, Madia 40 anos. Como eu comentei com vocês, na semana e nas próximas 5 semanas, ou 5 vídeos, para a gente encerrar esta série, eu vou trazer e comentar com vocês os 50 mandamentos do marketing. A cada semana, 10 mandamentos e sempre com um case, com uma história ilustrando cada um dos mandamentos. Do livro da minha autoria, que foi o vencedor do melhor livro do ano não ficção, Prêmio Jabuti 2005, Os 50 Mandamentos do Marketing, e que é esse livro que vocês estão vendo agora numa outra edição. Na semana passada eu mostrei a primeira, essa é uma outra edição do livro. Mas vamos lá. Hoje, portanto, os primeiros 10 mandamentos dos 50. Primeiro, o cliente sempre tem razão. Não é à toa que esse é o primeiro mandamento. Anos atrás, a revista Exame recomendou às empresas que em determinadas ocasiões e circunstâncias o cliente não teria razão. Simplesmente um absurdo. O cliente sempre tem razão. O que pode acontecer é a empresa não entender a manifestação do cliente. O que de verdade o cliente está querendo. Eu trago como exemplo o emblemático case da Victorinox. Como faz todos os anos, a Victorinox, até então, até anos atrás, uma empresa exclusivamente de cutelaria, fabricante do legendário e emblemático canivete suíço, foi conferir como andava a imagem dos seus produtos junto a seus clientes. Na pesquisa do ano de 1988, a Victorinox perguntou a seus clientes, dentre todos os produtos que a Victorinox fabricava, e tirando o canivete suíço, qual os seus clientes mais gostavam. E repito, tirando o canivete suíço, e de uma forma destacada, tabulada a pesquisa, quase por unanimidade, os clientes afirmaram com convicção: o produto que mais gostamos que a Victorinox fabrica são os relógios. Só que a Victorinox, até aquele momento, jamais fabricara um único relógio. Mas se o seu cliente diz que o seu segundo melhor produto é um produto que sua empresa não fabrica e economicamente faz sentido, jamais, em hipótese alguma, contraria o cliente. Mesmo porque, e conforme ensina o primeiro mandamento, o cliente sempre tem razão. Desde então, a Victorinox passou a fabricar relógios e hoje é um dos maiores fabricantes mundiais. Segundo mandamento diz: quando o cliente não tiver razão, aí sim prevalece o primeiro mandamento, ou seja, o cliente sempre tem razão. Claro, o segundo mandamento remete propositadamente ao primeiro. Um dia, a Land Rover, no início, quando chegou aos Estados Unidos, vendia seus automóveis em lojas multimarcas, misturado com outros modelos e com outras marcas. E o seu desempenho era simplesmente medíocre. Conversando com seus poucos compradores, eles manifestaram profundo desconforto diante do constrangimento de ter que comprar em lojas feias, comoditizadas, confusas, onde não viam o menor resquício da narrativa da marca Land Rover. Tinham a sensação de estarem diante de um Land Rover fake, de uma contrafacção. Em 1990, um revendedor decidiu responder adequadamente à manifestação de desconforto dos clientes da Land Rover. Criou uma loja só para vender a marca, devidamente climatizada, rebatizada para Land Rover Experience Global Centers. Em menos de 2 anos, as vendas quadruplicaram. Exclusividades não devem, em hipótese alguma, serem banalizadas, converterem-se em produtos de segunda classe, por se revelarem em lugares inadequados e tóxicos, como são as lojas multimarcas. Para os Land Rovers, encontrar um Land Rover numa loja multimarcas era o mesmo que encontrar seu padre confessor num bordel. 3. Aprenda com os clientes. Quando o Código de Defesa do Consumidor começou a valer, as empresas foram ao desespero.
Eram centenas ou milhares de reclamações que finalmente podiam ser desabafadas pelos clientes insatisfeitos. Passado o tumulto e o medo inicial, as empresas se organizaram e começaram a atender as reclamações. Que uma vez atendidas, a conversa começava a mudar de tom e convertia cada um dos clientes reclamões em clientes felizes, e as empresas seguiam conversando com eles. E descobriram, fascinadas, que o legislador, ao criar o Código de Defesa do Consumidor, deu para as empresas o melhor laboratório de pesquisa e desenvolvimento que poderiam imaginar. Conversando com os clientes, as empresas foram compreendendo o que de melhor tinham seus produtos, como aperfeiçoá-los e o que compartilhar com novos e futuros clientes. A Nestlé, por exemplo, e conversando com seus clientes, descobriu que dava para fazer um irresistível brigadeiro usando o leite moça. Já os clientes ensinaram a Sadia a apresentar seus hambúrgueres em envelopes plásticos com 2 unidades. Assim como os clientes recomendaram e a Refinações passou a colocar um bico dosador nos molhos da Hellmann's. Sem querer e passado o medo, as empresas de verdade até hoje sensibilizadas agradecem o gênio que deu a elas o melhor laboratório de pesquisa e desenvolvimento que jamais foram capazes de imaginar, o Código de Defesa do Consumidor. Uma espécie de altar ou confessionário onde rezam de mãos dadas empresas e clientes, sempre levando para casa sugestões daqueles que compram e usam e que aumentam de forma sensível e espetacular a competitividade dos seus produtos. 4º mandamento: customize para crescer. Além de nada ser estático, preferências e especificidades escalam aos borbotões. Décadas atrás, o mundo descobriu os canhotos e passou a desenvolver produtos sob medida para os canhotos. Mais adiante, as pessoas não paravam de crescer e os mais altos foram contemplados tanto em suas necessidades quanto em seus desejos. Tudo mais que customizado. E aí, nos Estados Unidos, com a epidemia de obesidade, bundas foram crescendo e os bundões reclamando dos assentos nos estádios e nos teatros. Conclusão: todas as medidas reconsideradas e nos novos estádios e teatros desapareceram os assentos entre 35 a 38 centímetros de largura e prevaleceram os assentos com 45 a 48 centímetros. Os bundões passaram a encaixar com conforto. E hoje, os raros bundinhas flutuam. 5. Produtos, depois de lançados, têm vida própria. Há mais de 80 anos, a Nestlé lançou seu creme de leite, para utilização em poucas e específicas receitas. E assim seguiria a vida, não fosse a ousadia e criatividade dos seus clientes. Desde a mãe de uma antiga namorada que jogava o creme de leite numas iscas de filé mignon e virava tudo, como mágica, um irresistível estrogonofe com gotas de conhaque. Desde a Celeste, esposa do Manuel, dono de um boteco na rua Rosa e Silva, em São Paulo, que colocava o tal do creme de leite numa batida de coco e enlouquecia o Manuel e a freguesia. Até a dona Celina, querida professora de acordeon na cidade de Bauru, onde nasci, que decidiu misturar o creme de leite com a sopa de cebola em pó, que vinha no envelope, produzindo uma gororoba ou um creme irresistível para passar no pão. Produtos, depois de lançado, têm vida própria. Tudo que a empresa deve e tem que fazer é acompanhar e aprender com a criatividade dos seus clientes. Como sempre fez a Nestlé, com sua cozinha experimental há décadas. 6. Persiga sempre um novo ângulo de visão. Nas últimas décadas, pequenos e grandes negócios alçaram voo por terem adotado um novo ângulo de visão, pela capacidade de fazer uma releitura dos serviços que prestam. Desde um Cirque du Soleil, que mudou a história dos circos, que garantiu a mais que merecida aposentadoria aos animais, criando temas e espetáculos, somando o talento e competência dos artistas, reinventando todos os trapézios e demais recursos que eram usados nesses espetáculos e esmerando-se nos cenários, nas luzes, música de excepcional qualidade. Até pequenos negócios, como, por exemplo, o Bar Estadão, que passou a vender o seu legendário sanduíche de pernil para outros bares da cidade. Um bar que vende 600
sanduíches de pernil dia e onde alguns clientes incontroláveis e compulsivos chegam a comer 5 unidades do sanduíche. Circo de Soleil e sanduíche de pernil do Bar Estadão encontraram o caminho por olharem para o que faziam de uma forma diferente, por adotarem um novo ângulo de visão. 7º, é melhor ser o primeiro do que ser o melhor. Este, como eu comentei com vocês na semana passada, no vídeo anterior, é o mandamento que precisou ser corrigido. Respeitamos a formulação original dos consagrados autores Al Ries e Jack Trout, mas rapidamente constatamos que eles tinham se equivocado. Assim, a nova redação do 7º mandamento é bom ser o primeiro, mas é melhor, muito melhor, ser o melhor sempre. Al Ries e Jack Trout sustentavam a tese deles, dizendo que as pessoas nunca se lembravam de quem foi o segundo. Que o primeiro a atravessar o Atlântico, por exemplo, foi Charles Lindbergh, mas ninguém sabia quem foi o segundo. Que George Washington foi o primeiro presidente americano, mas ninguém se lembrava de quem foi o segundo. E aí relacionavam 2 dezenas de acontecimentos semelhantes. Mas, nos negócios, isso não é verdade. O Facebook não foi a primeira rede social, foi a 8ª. Mas no entendimento das pessoas era de longe o melhor e prevaleceu. Mesmo não sendo o primeiro, e sim o 8º, mas o melhor prevaleceu e dominou. O Google não foi o primeiro buscador, foi o 12º, mas infinitamente melhor no entendimento das pessoas e por isso dominou. O Zoom não foi a primeira plataforma de reuniões à distância, mas por ser considerado melhor pela maioria dos novos entrantes em decorrência da pandemia, liderou, superando plataformas com mais de 10 anos de existência. Portanto, sempre que possível, seja o primeiro, mas em qualquer circunstância e hipótese, procure sempre ser o melhor. 8. O preço da sobrevivência é a permanente atualização. Durante anos, 3 farmácias dominaram a região dos Jardins da cidade de São Paulo. Seus farmacêuticos conheciam todas as pessoas das famílias, do avô aos netinhos, e seguia a vida. E aí as novas redes foram avançando, foram ocupando espaço e as velhas e tradicionais farmácias cochilaram, conformaram-se com a clientela de sempre e quando acordaram, tarde demais. Dentre essas, a farmácia do farmacêutico Luiz Lanfred, a última das tradicionais e depois de 50 anos a fechar suas portas. No último dia, os clientes foram despedir-se do Sr. Luiz. Por exemplo, a Genoveva Vidigal, uma cliente de 53 anos, declarou: meu avô, meu pai e eu e meus filhos sempre merecemos a atenção, carinho e conhecimento do Sr. Luiz. Mais que um farmacêutico, era uma espécie de médico do bairro. É isso, amigos. E recordando, o preço da sobrevivência é a permanente atualização. 9º mandamento. O melhor atalho é aliar-se ao concorrente. Mais que nunca... Deixa eu dar um golinho na minha água, senão eu vou engasgar aqui. Mais que nunca, as empresas descobriram que concorrente é concorrente. Não é adversário e muito menos inimigo, é concorrente. E que muitas vezes o melhor atalho em direção ao sucesso é aliar-se a um concorrente para o aproveitamento de uma oportunidade. Assim, e nas últimas décadas, temos testemunhado cenas de tapas e beijos, como na música. Em determinadas situações, empresas brigam em público. Momentos depois, ou no mês seguinte, aparecem em público de mãos dadas como um casal feliz. Independente de outras considerações, o que prevalece é que o que é melhor para cada oportunidade e para cada negócio. E muitas vezes, dar o braço para para os concorrentes é o melhor atalho em direção ao sucesso, ou melhor ganhar e dividir por 2 do que não somar e não ganhar absolutamente nada, não ter o que dividir. Na chamada nova economia, a tal da promiscuidade é a regra. De dia, Apple, Microsoft, Google, Amazon se estapeiam e se ofendem. De noite, na cama, como na música, ou no escurinho do cinema, rola o maior romance. 10. 10º mandamento. Na fábrica produzimos cosméticos,
nas lojas vendemos esperanças. Neste mandamento, aproveitamos a epifania e momento de infinita inspiração do genial Charles Hevson, que um dia decidiu empreender no território da beleza, depois de passar anos observando o comportamento, muito especialmente das mulheres, nos supermercados. Entravam nas lojas de supermercados e iam direto para as chamadas compras chatas. Arroz, feijão, desodorante, produtos de limpeza e tudo mais. Absolutamente irracionais. Preço era tudo. Segundos depois, ingressavam no corredor dos produtos de beleza. A expressão do rosto já mudava. Os olhos voltavam a brilhar. A face recuperava a cor natural e comportavam-se como se fossem outras pessoas, totalmente diferentes daquelas que entraram nos supermercados minutos antes. Sorrindo felizes, com todo o tempo do mundo para pegar os produtos, olhar os rótulos, sonhar em o quanto de beleza aqueles produtos poderiam agregar a cada uma delas. E aí, na cabeça dele, Charles Hevson, formou-se a expressão: na fábrica produzimos cosméticos, nas lojas vendemos esperanças. E aí, ele, Charles Hevson, construiu sua empresa e marca de sucesso nesse território, a Revlon. É isso, amigos. Jamais se esqueçam que as pessoas, nós, não compramos produtos. Compramos os serviços que os produtos prestam. E os serviços que os produtos de beleza prestam para todos nós é nos tornar mais bonitos, cheirosos, atraentes, queridos, admirados e muito mais. Hoje paramos por aqui. Na próxima semana retorno com o episódio de número 37 desta franquia Madia 40 anos, com os mandamentos do mate de números 11 a 20. Um ótimo dia, um ótimo final de semana e muito obrigado pelo carinho do seu apreço e da sua atenção. Até a semana que vem. Forte abraço, querido amigo.